Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Arboretum, um jogo muito simpático, muito bonito, elegante, de cartas que fala sobre a construção de um arboreto, né? No jogo, cada jogador é um paisagista que vai tentar montar o melhor arboreto possível e fazer muitos pontos com esse arboreto. Porém, tem uma dinâmica diferente, onde o jogador precisa validar cada espécie que ele coloca no seu arboreto. Então ele tem que guardar cartas na mão para fazer essa validação, né? O jogo é constituído por cartas, são 80 cartas distribuídas em 10 espécies de árvores, cada espécie numerada de 1 a 8. Né? Num jogo para 4 jogadores, você usa todas as cartas. Num jogo para 3 jogadores, você tira 2 espécies. Num jogo para 2 jogadores, você tira 4 espécies. Então você tem aqui um baralho de 48 cartas, aqui para 2 jogadores. Né? Cada jogador, no início, recebe aí 7 cartas. Isso é a sua mão. E é daí que ele vai tentar planejar, né, como é que vai ser o seu arboreto, né? Na vez de jogar, o jogador tem que seguir essa sequência, né? Então ele compra 2 cartas, pode comprar do baralho ou dos descartes, se houver, né? Ele baixa uma carta no seu arboreto e ele descarta uma carta, simples assim. E esse processo vai sendo repetitivo, né? Então aqui, esse jogador baixou, por exemplo, uma carta de número 2, baixou aqui uma Ponciana Real número 2. As cartas são numeradas de 1 a 8 e ele deve tentar fazer sempre em ordem crescente e o arboreto vai pontuar as várias espécies desde que comece e termine com a mesma espécie, né? Então ele baixou o número 2, mas ele obviamente precisava comprar primeiro. Então primeiro você compra 2 cartas, né? Baixa uma carta, ele baixou a Ponciana e ele descarta uma carta. Baixou aqui um abeto azul, né? Esse jogador, ele pode comprar as 2 cartas do baralho, ou ele pode comprar uma carta aqui, se interessar a ele. Ele vai comprar 2 fechadas. Comprou 2 fechadas, baixou uma carta aqui, número 2, baixou aqui uma Cássia, né? E vai descartar aqui um Salgueiro, né? Aqui. E assim o jogo procede, né? Esse jogador, ele pode comprar essas cartas daqui, né? Esse descarte, mas não interessa, ele quer comprar 2 cartas fechadas, comprou 2 fechadas, baixou aqui o número 3. Esse número 3 é de uma outra espécie, da mesma espécie daqui, da Cássia. Pode a mesma espécie do colega? Claro, está competindo com ela. Só um deles vai pontuar no final. Cada jogador, cada espécie será pontuada por apenas um jogador, né? E vai descartar aqui, vai descartar esse número 1. Né? É uma espécie que ele já tem, mas ele está descartando, né? Ver se o colega interessa, né? Aqui esse jogador vai fazer a mesma coisa, vai comprar aqui 2 cartas, vai pegar essa Ponciana aqui, né? E vai comprar uma fechada, vai baixar a Ponciana, né? Então, agradecendo aqui, eles estão competindo nas duas espécies aqui, e vai descartar aqui uma carta. E assim o jogo prossegue, né? Então, o objetivo é que o jogador consiga montar o seu arboreto da melhor maneira possível, né? E sempre colocando cartas de maneira ortogonal, né? Então, ou em cima ou embaixo, de um lado ou de outro lado. Não pode colocar a carta solta, não pode colocar a carta em diagonal. Vou montar um arboreto aqui para a gente ter uma noção de como é que seria, né? O final do jogo. E aí você tem aqui, por exemplo, um 4 aqui para baixo, um 6 aqui, número 1 para cá, né? 6 para cá e um 7 aqui. Vou colocar um. Eu nem posso colocar esse aqui. Vou colocar um 8 aqui. Pronto. Vamos fazer assim. E o jogador vai terminar sempre com 7 cartas, né? Quando o último jogador pegar a última carta, quando o jogador pegar a última carta aqui, ele faz a jogada dele e o jogo termina. Então, muitas vezes os jogadores estão de olho nesse baralho e esperando. Então, eu vou pegar cartas dos descartes para o jogo não acabar na minha vez. Ou eu vou acelerar porque eu já estou com o jardim suficiente. Terminou as cartas, vamos para a pontuação. Na pontuação, cada espécie vai pontuar um único jogador. E como é que qual jogador vai pontuar, né, se vários jogadores têm as mesmas espécies? E aí que fica a maldade do jogo, que você tem que ter cartas na mão para validar suas espécies. Então vai ser chamado, por exemplo, o abeto azul. Abeto azul, esse jogador tem para pontuar. Ele tem um começo e tem um final.
ele vai olhar a mão dele. Ele tem uma carta de número 6. Se for a carta maior, ou cartas maiores, que de repente os jogadores podem ter mais cartas, ele vai pontuar. Ele pontua como? O começo e o final, todo em ordem crescente. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ah, mas eu tenho 5. Não precisa, tem que ser todo em ordem crescente. Não pode repetir em ordem crescente. Então ele pontuou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez 7 pontos dessas cartas aqui. Mas ele tem o número 1, mais um ponto. Ele tem o número 8, mais 2 pontos. Então aqui ele fez os 6 pontos, 7 pontos, mais 1, 8 pontos, mais 2 daqui, ele fez 10 pontos só no aberto azul, porque ele guardou essa carta. Vai ver aqui essa Cássia. A Cássia, ele tem só essas 3 aqui. Ele tem que começar e terminar com a Cássia. Se ele tivesse guardado a Cássia, ele poderia pontuar. Como ele não guardou, se algum jogador tiver, é o jogador que pontua, ele não vai pontuar isso aqui. Mas nesse caso, se ele fosse pontuar, ele pontuaria aqui o dobro dos pontos, porque ele tem um arboreto na parte das cássias apenas da mesma flor. Então, se você tiver um caminho só da mesma árvore, você dobra os pontos. Se você tiver o número 1, é um ponto a mais. Se tiver o número 8, 2 pontos a mais, certo? E você vai pontuando tudo que você consegue fazer um caminho. Então, aqui, por exemplo, você consegue fazer um caminho de corniço. 2, 3, 4, 6 e 7. Esse aqui você vai pontuar se você tiver guardado. Aqui não guardou, não vai pontuar. E, obviamente, você está com cartas que os outros precisariam pontuar. A diferença e a marca da maldade aqui é que se, por exemplo, você tem o número 8 daqui da tulipa poplar, você tem o número 8. Se por acaso o jogador tiver guardado o número 1, o número 1 anula o número 8. E aí, isso aqui não serve para você atrapalhar o coleguinha, por exemplo. Então, ele está, por exemplo, com o número 1 e o número 2. Você está com o número 8 achando que vai ser o maioral daquilo ali. Ele está com o número 1, anulou o seu número 8. Com o número 2, ele vai pontuar e você não. Então, é um jogo que tem essa maldade o tempo todo, você olhando o que você vai pontuar, o que o outro vai pontuar. Aquela pontuação está muito grande, deixa eu pegar essas cartas aqui dele para guardar, para ele não pontuar. Esse é o jogo, você vai pontuar espécie por espécie, tem um bloquinho aqui simpático, você tem todas as espécies para verificar, e no final, quem tiver a maior pontuação é o grande campeão, é o grande organizador, é o grande paisagista aí, dono do melhor arboreto possível. Você pode pontuar várias espécies e o caminho pode passar por várias espécies, não tem problema, desde que comece e termine com a mesma espécie. Esse aqui, por exemplo, só tem ele, só tem a Ponciana Real. Ela não vai pontuar de jeito nenhum, porque não tem como fazer um caminho que comece e termine com ela. O nosso algo a mais fala justamente sobre o arboretum. Arboretum é uma palavra do latim que significa arboreto. Arboreto é um jardim botânico, é uma área designada aí para você cultivar várias espécies, uma coleção de árvores que podem ser arbustos, podem ser árvores medicinais, podem ser árvores ornamentais, diversos tipos de árvores, e você tem um caminho onde você vai passeando e apreciando essas várias árvores. O jardim botânico mais famoso, mais antigo aqui no Brasil, veio com a família real em data de 1808. O rei Dom João VI foi lá e mandou fazer um jardim botânico, porque aquilo ali resumia, é um poder, você apresentar conhecimento naquela época. O jardim botânico mais antigo do mundo, que se tem notícia, é de a palavra é difícil, Dubrovski, na Croácia, de 1492. E você tem espécies que estão até hoje lá. Então, é uma maneira de você representar, de você simbolizar, de você mostrar conhecimento, organização e principalmente as várias espécies que você conseguiu coletar e montar aí um belo arboreto aí. Aqui no jogo nós temos 10 espécies apenas, mas essas 10 espécies são muito representativas. Então, tem a flor de cerejeira, que é um marco no Japão, que é muito bonita e tudo mais. Tem o carvalho, que faz em vários lugares do mundo, principalmente na Europa. Você tem o carvalho corticeiro e vários outros tipos de carvalho, na América do Norte. Você tem aqui o bordo, cuja a folha é o símbolo da bandeira do Canadá. Você tem aqui na nossa capa o jacarandá, que é uma árvore que tem muito aqui no Brasil para preservação ambiental. Então você tem várias espécies aqui, 10 delas que
são características de vários lugares do mundo e que em vários lugares ela se mostra, vamos dizer assim, de uma maneira diferente, né? E nesses jardins botânicos você tem a preservação e tem todo um cuidado, né, quando você vai misturar isso, né? Não dá para você misturar de qualquer jeito, então tem que ter organização nesse negócio, que é o que mostra aqui no jogo, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê seu joinha, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, temos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um pouco mais das espécies, vamos falar um pouco mais de arboreto e vou mostrar as cartas, né? Porque eu sei que não dá para ver direitinho aqui e não dá nem para entender direito como é que é a organização do arboreto, que começa de um jeito, entra de um lado, é como se você fosse ao jardim botânico para ver uma espécie apenas. Então, aonde que está? A espécie começou aqui, tem mais ali, ali. Você vai andando e vai vendo essa espécie. Você foi olhar essa espécie apenas, né, por exemplo, e você vai fazer a pontuação com isso. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.